brincadeira. Oi, tudo bem? Oitavo ano. Vamos pro capítulo 6. Operações com radicais. Ó, pega essa. Para você fazer os exercícios que vão estar nesse capítulo, se for adição e subtração de radicais. O que acontece? É adição e subtração de raízes, tá? Você vai ter que fatorar todo mundo. E outra, você só vai poder adicionar ou subtrair radicais que tiverem o mesmo índice, ok? Então, pega esse exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho lá 2 raízes de 3 mais 7 raízes de 2 mais 1,5 raiz de 3 menos 2 raiz de 2, ok? Presta atenção. Primeiro, vai juntar o que tem o mesmo radical. Né? Então, se eu tenho raiz de 3, raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3, é o que eu vou juntar. Vou observar aqui, tem mais coisa aqui, ó. Tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Vai. 2 raízes de 3 mais 1,5 raiz de 3. 3,5 raiz de 3. Beleza. 7 raízes de 2 menos 2 raízes de 2. 5 raízes de 2. Tá vendo que você repete a raiz como se ela fosse uma coisa? Né? A prof sempre usa esse exemplo, sempre usa essa palavrinha. 2 coisas mais uma coisa e meia. 7 coisas menos 2 coisas, ok? Então, você pode adicionar ou subtrair radicais, desde que eles sejam a mesma raiz, o mesmo índice, o mesmo radicando, ok? Beleza, se for assim, fácil. Se não for assim, você vai trabalhar com a fatoração e após a fatoração, você vai trabalhar nessa ideia. Você vai ver o que ficou igual, o que ficou com o mesmo radical, o que ficou com o mesmo radicando e aí fazer as somas. Vamos fazer um exemplo. Ó, digamos que a gente tenha lá raiz quadrada de 20 mais raiz cúbica de 16 mais raiz quadrada de 50 menos raiz cúbica de 32. Beleza? Todo mundo diferente? Todo mundo diferente. Vou fazer a fatoração. 20 por 2, 10... por 2, 5, por 5, 1, 2 ao quadrado, raiz de 5, 2 ao quadrado, 5, então ficou 2 ao quadrado vezes 5, mais, vamos fatorar o 16? Fatorando o 16, 16 por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1, raiz cúbica junto de 3 em 3, então, mais. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2, ok? Vou trabalhando na fatoração. Por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Vai ficar 2 raiz de 5 ao quadrado. Vocês vão ajudar muito aqui, né? Menos, pego o 32, fatoro o 32. Por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Raiz cúbica junta de 3 em 3. Vamos lá. Me ajuda aí. Esse cara sai, fica 2 raiz de 5. Mais esse cara sai, fica 2 raiz cúbica de 2. Esse cara sai, fica 5 raiz quadrada de 2. Esse cara sai, fica 2. Veja só. Me ajuda. Tem alguém para eu juntar com isso? Raiz quadrada de 5? Tem mais alguém com raiz quadrada de 5? Não. Repito ele. 2 raiz quadrada de 5. Tem alguma raiz cúbica de 2? Raiz cúbica de 2? Tem raiz cúbica de 2. Então, vamos juntar esses dois.
Tenho 2 coisas e devo 2 coisas, fico com 0 coisas, ok? Mas tem alguém para eu juntar? Não. 5 raiz de 2. Finaleira, ok? O que eu podia juntar, eu juntei, que deu 0. Aquilo que eu não pude juntar, eu repeti. Sacou? Fatora, vê o que tem de igual e faz a soma ou a subtração dos fatores, que tem a mesma raiz, mesmo índice, com o mesmo índice e radicando, ok? Se você tiver uma multiplicação, vamos trabalhar na multiplication. Multiplicação. Tá, pensa comigo, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Beleza, as raízes são quadradas, pode jogar os dois para a mesma raiz. A raiz é a mesma, ó, pode jogar os dois para a mesma raiz. Aqui você não conseguiu ajudar em nada, mas ó, pega esse lance aqui. Vamos ver. 3 e 12. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 12. Não tem raiz, não tem raiz. Como é raiz quadrada e raiz quadrada, junta os dois. E aí? Quanto que dá 3 vezes 12? 36. Ajuda, né? Ó, 36 tem raiz quadrada, que é 6. Beleza? Quando é o mesmo radical, tranquilo, joga para dentro da mesma raiz. Mesma coisa para divisão. Mesma coisa para divisão. Divisão. Tem lá, raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Raiz quadrada e raiz quadrada joga para dentro da mesma raiz. Pode aparecer assim ou pode aparecer assim. Já coloquei o resultado. E aí? Quanto que dá 8 por 2? 8 dividido por 2 dá 4. E raiz quadrada de 4? 2. Entendeu? Prof, o que você falou tá ok. Usando as mesmas raízes, tá ok. E quando a raiz for diferente? Por exemplo, raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 7. Aí, você vai ter que lembrar do seguinte. Me ajuda no seguinte. Qual é o índice? 2. Qual é o expoente? 1. Qual é o índice? 3. Qual que é o expoente? 1. Vamos reescrever. Vai ficar 5 elevado a 1/2 vezes 7 elevado a 1/3. Tá certo? Usando a definição de raiz das aulas anteriores. Você vai pegar isso e vai tentar escrever em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Então, eu vou pegar 1/2 e 1/3, ver qual é o mínimo múltiplo comum, que é 6, e vou reescrever elas. Então, aqui, ó, o 2 para virar 6 fez vezes 3, então aqui, vezes 3. Aqui, 6 dividido por 3, 2, fez vezes 2, então, vou fazer vezes 2. Então, essas são as suas novas frações para serem expoentes. Então, agora, você tem aqui, ó, não mais 5 elevado a 1/2, e sim 5 elevado a 3/6, vezes 7 elevado a 2/6, ok? Agora, você volta no formato de raiz para ver o que você vai ter. Volta no formato de raiz. Quem tá em cima vai dentro. Quem tá embaixo vai fora. Quem tá em cima vai dentro. Quem tá embaixo vai fora. Agora você tem o mesmo radical, sacou? E aí você pode jogar os dois para dentro da mesma raiz, porque agora eles são a mesma raiz, ó. Tá? E aí você faz as operações que você precisar aqui. Nesse caso, eu não consigo simplificar nada, ok? E então eu vou acabar com um radical assim, ó. 125, porque 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 49,
Se eu multiplico lá 125 por 49, quanto que dá? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Deixa eu ver na minha cola. 6.125, tá? Esse é o radical que termina. Beleza? Então, não tenho o mesmo radical. O que você faz? Pega, reescreve usando a fração. Pega as frações, deixa no mesmo denominador, usando o mínimo múltiplo comum. Volta pra cá. Reescreve na raiz. E aí faz os cálculos que você precisar. Isso também para divisão, tanto para multiplicação quanto para divisão. Quando você obtiver radicais diferentes, escreve na forma de fração, acha as frações equivalentes com o mesmo denominador, volta para a raiz. E aí faz a operação. Você viu que eu multipliquei aqui, né? Lá na divisão, faz a divisão e aí veja se tem como simplificar. Tarefa de casa para vocês. Tarefa de casa para vocês. Página 133, exercício 5. Página 136, exercício 8. Página 141, exercício 18. Veja aí esses exercícios. Qualquer dúvida, a tarefa. Mas eu moro no apartamento, também serve para quem mora no apartamento. Tá? Tarefa de casa ou de apartamento. Página 136, 133, 141, 58, 18. Qualquer dúvida a gente vai estar no chat. Essa você precisa me mandar, ok? Tem que colocar lá no AVA. Beijo!